Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos com o nosso conteúdo do planejamento 2022 e eu quero hoje falar, conforme nós combinamos ali aqueles itens, né, das áreas da nossa vida. Hoje é o planejamento sobre a nossa vida em relação aos nossos amigos. E eu quero aqui, primeira coisa, ler a referência sobre isso. E assim, existem várias referências bíblicas que vai falar do relacionamento, de amizade, sobre fidelidade, sobre o coração estar dilatado para estas pessoas a qual nós amamos e escolhemos caminhar junto por afinidade, por propósitos, enfim. Mas eu quero ler aqui a primeira coisa, em Mateus 5, no versículo 14, que vai dizer assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Então, eu coloquei primeiro, eu li aqui Mateus 5, 14 até o 16, e eu coloquei primeiro esse versículo aqui para falar sobre a questão do planejamento em relação às amizades, porque dentro deste planejamento eu quero colocar aqui, porque o propósito desse nosso planejamento é ter uma vida sem surpresas, é ter uma vida com menos surpresas possível, menos insatisfações, menos frustrações, menos aborrecimento. E a amizade, nós sabemos que quando ela é afetada, nós sofremos muito, porque o amor de amigos é um amor diferente dos outros amigos, dos outros amores que nós temos, né? Diferente do amor do casal, do amor de pai e mãe, do amor de irmãos, do amor de filhos. Então, ele é diferente, e é um amor que nos faz sofrer muito quando nós nos decepcionamos com a amizade, quando nós nos sentimos traídos pelos nossos amigos. Então, o que acontece? Por que eu coloquei primeiro este versículo aqui de Mateus? Porque ali está dizendo que quem nós somos luz, e onde nós estivermos, a luz tem que brilhar. Então aí já começa um pensamento em relação a sermos seletivos em relação aos nossos amigos. Porque não é todos os que se achegam a nós que devem ser enquadrados como nossos amigos. Uma coisa é você se relacionar bem com todos. A outra coisa é você colocar essa pessoa como no nível da sua vida, você deixar essa pessoa entrar no nível da sua vida onde ela não mereça estar, ou onde ela não está preparada para estar. E aí você vai me dizer assim, mas como que eu posso saber isso? Como que eu posso selecionar isso se eu não conheço a pessoa? Então aí que eu vou falar para você da outra referência, que é 2 Coríntios 6, a partir do 14 também. E aqui vai dizer assim: Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui, essa carta, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e ele está ali dizendo, exortando aquele povo à santidade. E ele estava ali dizendo que era para eles tomar cuidado com quem eles andavam, para eles tomar cuidado para que lugar, onde estava o coração deles em relação aos feitos daquelas pessoas. E ele está ali continuando, né, numa explicação, como se ele estivesse continuando a dizer que luz não combina com as trevas. E o mesmo que nós lemos lá em Mateus, onde está dizendo que se eu tenho a luz, então eu preciso estar no lugar onde eu vou brilhar. Agora veja,
Quando eu falei no primeiro dia, né, sobre nós olharmos para dentro de nós, identificarmos quem nós somos, a nossa necessidade, o que nós estamos realmente ansiosos para ter, qual que é o nosso senso em relação às áreas da nossa vida, que área está precisando de mais atenção. Então, essa área da amizade, ela é uma área tão importante quanto as outras, porque nós precisamos ter amigos. É necessário, nós somos seres com necessidade relacional. E a necessidade relacional nossa, ela não se acaba com o relacionamento da família. Entre a minha casa, ali, meu esposo, meus filhos e os meus parentes, meus pais, meu sogro e meus cunhados, meus irmãos. Não. Ela vai ser complementada com o relacionamento de amizade. E esse relacionamento, ele precisa ser criterioso. Eu gosto de pensar numa imagem como se houvesse alguns círculos ao meu redor. Então, assim, porque a gente até fala muito, né, de ciclo, que é o período em que a gente vive, uma fase em que a gente vive. E isso é uma situação que a gente também tem que analisar, porque há pessoas que em determinado ciclo da nossa vida, ela é considerada como o melhor amigo, mas que em outro ciclo ela não se encaixa. E isso é muito necessário a gente entender, porque essas fases da amizade, ela é muito... precisa de muita sensibilidade para você entender o tempo que você está vivendo e o tempo que o seu amigo está vivendo. Por isso que você precisa colocar as pessoas como se houvesse várias, aí sim, círculos. Um círculo mais próximo de você, um círculo mais distante de você, outro mais distante ainda. Eu gosto de falar da fila também, a fila dos VIP, sabe? Aquele grau, quando você vai determinando por grau. Então, o que você pode definir nesse planejamento da sua amizade aí? Você pode definir sobre quem são as pessoas que você pode contar quando você precisa de oração. Como que você corresponde a essa amizade dessa pessoa que ora com você? Como que você entende o nível de amor dessa pessoa por você? Você pode também pensar naquela pessoa que você sai para tomar café, que você só conversa as coisas aleatórias. Que nível de relacionamento você coloca no seu coração essa pessoa? E que tipo de informações você dá para ela? E qual é o grau de relacionamento que ela enquadra você? Então você começa a planejar ali. Você pode colocar as pessoas do seu trabalho e você começa a classificar para você identificar, para você ter um planejamento de como que você vai se doar para essas pessoas. Porque você precisa tomar o cuidado de não ser frustrado, mas também de não frustrar as pessoas que confiaram em você, que apostaram em você. E ainda tem aquelas pessoas que chegam para você que você não tem, assim, que você nem pensou que ela era tua amiga ainda, e ela chega, de repente convida você para ir na casa dela, ou convida você para uma festa que ela vai fazer, e faz coisas que você não espera. E aí você ouve, às vezes você não dá atenção, às vezes você não pensa sobre aquilo. E é hora de você fazer esse planejamento, porque está cada dia mais apertado a comunicação. Hoje nós vivemos esse tempo aí da tecnologia que as pessoas não querem mais falar, querem mandar uma mensagem e essa mensagem fica ali como se fosse assim, não, já fiz a minha parte, e as pessoas estão precisando. Tanto se foi falado nesse tempo de pandemia sobre isolamento, mas que isolamento é esse que tem sido falado? Se nós já estamos isolados já faz tanto tempo. Quantos no passado, quando as pessoas faziam aniversário, nós corríamos para casa daquela pessoa, fazíamos festa e tal. E assim, festas simples, de simplesmente fazer uma visita, levar um presente, fazer alguma coisa, se apresentar para a pessoa. Hoje, manda uma mensagem e tá tudo certo. Ainda pior, aquelas mensagens de grupo, que não tem a personalização, que não tem a identidade da pessoa, que não tem o amor, o afeto, aquele calor humano. E é esse tipo de planejamento que é a proposta aqui desse estudo para você fazer. No dia que eu estava lendo todos os itens que nós vamos planejar sobre a amizade, eu falei sobre a questão de criar uma escala. Eu vou fazer isso para mim. Eu vou pegar o grau de importância de algumas pessoas
que eu tenho várias pessoas importantes, muitas pessoas importantes na minha vida, eu louvo a Deus por isso, mas tem um número que eu vou separar, que eu já estou, né, separando, já comecei a fazer isso, que eu quero fazer visitas durante esse ano, que eu quero, se possível, passar pelo menos um almoço junto, que eu quero visitá-lo no dia do aniversário, que eu quero levar um presente no dia do aniversário. Eu não sei se eu vou conseguir, como eu já orientei. Não precisamos exagerar de querer fazer tudo nesse ano, porque a vida continua. Mas o importante é começar. Então, assim, eu quero muito contribuir nesse sentido de alertar você sobre as amizades verdadeiras, as pessoas que têm apostado em você, que você não tem correspondido. Então, coloque isso no seu planejamento, separe, faça passa num crivo, passa num filtro para descobrir quem são as pessoas importantes para você nesse nível de relacionamento da amizade e como que elas têm correspondido. Eu perguntei para mim quando estava fazendo essa análise, quando eu coloquei a lista dos mais importantes para mim, eu perguntei, essas pessoas sabem o grau de importância que elas têm para mim? Porque eu tenho certeza que tem algumas que eu não falei. E eu preciso procurar essas pessoas e dizer para elas o grau de importância que elas têm para mim. Porque às vezes elas podem pensar que elas não significam nada para mim, mas elas significam, porque em algum momento da minha vida, meu coração cruzou com o coração delas e houve ali uma amizade verdadeira, e houve ali uma palavra de afeto, uma palavra de carinho, um cuidado, um respeito. E houve ali sim um compromisso de fraternal. E isso é preciso ser levado a sério. E quando aqui a palavra está nos orientando a não nos linkar com os infiéis, muitas vezes isso acontece na nossa vida porque nós não somos seletivos, porque nós não paramos para analisar. Às vezes, só pelo fato da pessoa estar nos procurando e ela tem os interesses dela, e aí nós já pensamos que podemos aceitar só por isso. E não é assim. Nós precisamos aceitar com propósito, sondar, saber o que está acontecendo, por que está acontecendo. Eu tenho certeza que todos nós que estamos, né, fazendo parte dessa gravação, já passou por momentos de decepções assim, nesse nível de relacionamento, porque é complexo, é complexo. Mas se você colocar no teu planejamento que você vai filtrar, que você vai orar, que você vai ser seletivo, que você não vai colocar, que você não vai inclinar seu coração para quem você não conhece, que você vai realmente sondar, que você vai orar, que você vai ouvir, vai tentar ser empático com aquela pessoa para tentar ver as razões pelas quais ela está se aproximando de você, você vai se frustrar menos, você vai chorar menos, você vai viver uma vida mais alegre. Quando você coloca as pessoas no lugar em que elas devem estar na sua vida, com certeza as suas expectativas elas vão ser menores. E aí então tudo que acontecer de bom, você vai ficar feliz, porque isso não é algo que você espera. Então esse é o nível do planejamento em relação à amizade. É você ser seletivo, é você criar os níveis onde você quer colocar cada pessoa. A pessoa que você quer entregar os seus segredos, a pessoa que você vai simplesmente tomar um café, a pessoa que vai ser seu amigo de oração, mas que mesmo sendo um amigo de oração, você não pode contar os seus segredos para ela, porque de repente você sabe que é uma pessoa que ora, que tem a unção, mas não consegue controlar a língua e que vai dar informação para os demais. Então você precisa conhecer primeiro a você, o que você está disposto a suportar. Porque toda vez que você dá uma informação, que é o maior problema que acontece na linha da amizade, é porque você confia e aí você descobre que você foi traído. Então, o maior problema é quando você dá uma informação para alguém, você não é mais dono dela. Então, o que acontece? Você só pode dar a informação que não tem problema se ela for espalhada. E o que acontece? Que muitas vezes a gente confia antes de saber se a pessoa tem esse atributo que é o de guardar segredo. Então, assim, planeje mesmo, cria uma estratégia seletista para você enquadrar as pessoas onde ela deveria estar na sua vida. Dê importância para aquelas pessoas que dão importância para você e veja qual é a área que essa pessoa dá importância.
Porque daí nessa área você pode tratar com ela assuntos que vai ser bem tratado, porque ela tem daí esse atributo. Naquela área que ela não dá importância, não adianta você tratar desse assunto com ela, porque ela não vai te ajudar. E a probabilidade de você se frustrar vai ser maior. Então cuida, faz essa seleção, faz esse filtro das suas amizades, enquadre as pessoas onde elas devem estar e faça uma agenda de que dia que é importante para você fazer uma visita para essas pessoas. Uma visita diferente, não é mandar uma mensagem, porque isso você já faz, mas uma visita diferente, uma visita proposital, para você provar para elas o quanto que você tem um amor fraternal por elas e o quanto que elas fazem parte da sua vida de uma forma mais calorosa, de uma forma mais vigorosa, de uma forma onde você pode ser luz na vida dessa pessoa pelo seu amor fraternal, pelo seu cuidado, pela aquilo que você tem de gratidão pela existência dessa pessoa na sua vida. Estamos acertados? Espero você no próximo vídeo. Espero ter contribuído com você nessa participação aí do planejamento para selecionar suas amizades e não ser frustrado por ninguém. E melhor ainda, não frustrar ninguém com uma amizade que de repente você não está conseguindo passar, que você até tem no seu coração, mas devido ao consumo diário da sua energia, você não tem conseguido de repente dar o real valor para suas amizades. Então eu espero ter contribuído com você e te aguardo no próximo vídeo.